Eu quero que você abra a palavra de Deus em João, no capítulo 11, ou ligue a sua Bíblia. Ligue a sua Bíblia em João, capítulo 11. Obrigado, Rafa. Obrigado. João, capítulo 11. Na verdade, essa palavra aqui, nós temos recebido diversas palavras do Senhor. Diversas palavras do Senhor. Eu vou fazer aqui uma recapitulação, talvez lá desde o mês de setembro. Deus tem falado muito conosco aqui aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras. Deus tem trazido palavras ao nosso coração. Quantos estão aqui, digam amém? Amém. No mês de setembro, o pastor Atos falou sobre depressão, ansiedade, contou seu testemunho. Depois, no último sábado, nós ouvimos o pastor Gili Ferraz, também um missionário da Jocum, falar sobre a manifestação dos filhos de Deus aqui conosco. No mês de outubro, dando uma recapitulação para você aqui, também nós ouvimos aqui o Rafa falar sobre persistência, constância na palavra. Não é isso, né, Rafa? Foi, né? Depois nós ouvimos a Nath. Depois nós ouvimos o pastor Michi Fomenko. Quando estava aqui no Imersão? Amém. Nós vimos o pastor Michi Fomenko falar sobre fé. Uau. Glória a Deus. Tem algo de Deus mesmo. Nós temos entendido do Senhor muitas coisas. Mas essa palavra que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, ela é como se fosse uma continuação de uma palavra que eu trouxe há alguns meses atrás. Na semana passada nós ouvimos o Rafael Clovan falando sobre a ressurreição do filho da viúva. E alguns meses atrás eu conversei com vocês em relação a uma situação que nós ouvimos muito na palavra de Deus, que é aquele momento onde Jesus está na casa de duas irmãs chamadas Marta e Maria. E a Marta está agitada, e a Maria está... olhei para a Maria agora, e a Maria está... Tudo bom, Maria? Tem muitas Marias no mundo, às vezes você olha para uma Maria e é uma Maria. E você vai entender porque eu falei isso. E daqui a pouco, a Maria está lá aos pés de Jesus. Mas existem tantas Marias, que às vezes na palavra de Deus a gente se confunde. Quem já não se pegou, talvez, lendo a Bíblia, e aí quando você lia o nome Maria, você já imediatamente ia para a Maria, que era mãe de Jesus. Não é verdade? Ah, não, é Maria, deve ser a Maria, mãe de Jesus. Ou se era outra Maria, você pensava na Maria Madalena. Mas existem outras Marias na Bíblia. Mas também tem um momento que a gente pensa que às vezes tem mais do que é de verdade. Por que você está falando isso, Felipe? João capítulo 1, no versículo 1, e eu percebo que toda a palavra, todo versículo é importante na Bíblia. Ele quer nos dizer algo. Diz assim, João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, talvez você não saiba, mas Betânia era o lugar preferido de Jesus para descansar. Quando Jesus estava muito cansado, quando Jesus precisava parar um pouco, e você também precisa parar um pouco às vezes, Jesus ia para Betânia. Betânia era o lugar preferido de Jesus. Era perto de Jerusalém, era nos arredores, era como se fosse talvez Canoas, Porto Alegre. Lázaro era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Volta as duas irmãs. E aconteceu que Lázaro ficou doente. No versículo 2 diz assim, Maria, sua irmã, era a mesma... Acabamos de eliminar várias Marias que a gente poderia imaginar que teria na Bíblia. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Quando nós estávamos cantando Quebra o meu vaso, o Espírito Santo me lembrou desse versículo.
e me lembrou desta mulher chamada Maria. E diz que esta mulher chamada Maria, o que ela fez quando quebrou o vaso, seria contado por todas as gerações o que ela fez. Mas não somente isso. Essa Maria não era somente a Maria que fez um escândalo. Exatamente, um escândalo. Jesus estava sendo recebido na casa de alguns publicanos. E, de repente, esta Maria, ela entra, ela quebra um vaso com um óleo, com um unguento, que o salário, que o valor daquele unguento, daquele óleo, era de o salário de um ano inteiro. Você já imaginou o teu salário de um ano inteiro dentro de um lugar só e você quebrá-lo e derramá-lo? Essa Maria a Bíblia está dizendo, é a mesma. A Maria que era a irmã da Marta. E o versículo 3 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Imagina você ser chamado de aquele a quem Jesus ama. E Lázaro era esse. A tal ponto que elas podiam dizer para Jesus: manda dizer a Jesus, presta atenção nisso, que aquele quem ele ama está doente. Versículo 4 diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Versículo 5: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Ou seja, Jesus amou uma família inteira. Jesus amou aqueles 3 irmãos. Não somente porque eram 3 irmãos, mas também me faz entender que Jesus amava aquela família e amava aquela cidade onde eles moravam. Jesus se sentia bem naquele lugar. Você não tem alguém assim que quando você entra na casa, não é nem teu parente, mas quando você entra, eu tenho alguns amigos assim, você entra, você vai direto na geladeira e você nem pergunta por que você está abrindo a geladeira. Você só abre. Tem alguma coisa aqui? Você senta no sofá, já tira o sapato, fica com as meias em cima do sofá e ninguém te recrimina. Eu acho que a casa de Marta, Maria e de Lázaro era assim para Jesus. Ele já entrava e dizia: aqui eu estou em casa, aqui não tem problema. Jesus amava os 3. No versículo 6 diz: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Epa, aí começou a errar tudo. Só um pouquinho. Quando alguém diz para você que alguém que você ama está doente, normalmente o que você vai fazer hoje? Você manda um WhatsApp. Você mostra pelo menos algum interesse, sim ou não? Sim. Você ama aquela pessoa. Agora Jesus nesse momento nos faz parecer que estava, entre aspas, desinteressado. Pelo menos é o que nós vamos entender depois da própria boca das irmãs. Parece que ele estava desinteressado com aquela causa, mas ele amava. Como assim? Ou não parece também um pouco da minha e da tua vida, quando você está doente, parece que ele não vem. Senhor, eu não sei quanto a você. Teve uma vez, meu irmão, que, eu vou te contar, teve uma vez que eu estava muito revoltado com Deus, muito revoltado. E eu decidi ir para o meio do mato. Às vezes eu saio assim, entrei para dentro de um mato assim, numa casa, no interior de um amigo meu, e eu sentei num tronco assim, parei, sentei. Então, Senhor, fala comigo agora. Estou esperando.
Não, eu não sei o que o senhor vai falar, mas eu preciso que o senhor fale. E eu fiquei ali empacado 4 horas, esperando alguma coisa. Essas mulheres esperaram 2 dias. 3 dias. 4 dias. E aí, se você imaginar a sensação de eu que só fiquei 4 horas, eu pensei, Deus não me ama tanto assim. Ele não me responde. Ele não fala comigo. Nem um versículo me vem na mente. Nem um versículo. Até a palavra parece que vai embora. E o versículo 7 diz assim: depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. O que significa? O que significa? Que ele estava indo ao encontro das 2 irmãs. Betânia ficava na Judeia. Vamos voltar. Ficou 2 dias lá, mas agora nós vamos voltar. E eu gosto de conversar com você quando nós vamos lendo a Bíblia e vamos destrinchando a palavra. Eu gosto que a gente possa mergulhar na exposição bíblica da palavra de Deus. Amém? Porque às vezes a gente pode encher a nossa pregação de frases motivacionais, mas nenhuma frase te motiva mais do que a própria palavra. E nada é maior do que a palavra. A palavra se autoexplica, porque ela é Jesus. E no versículo 8 diz assim: estes disseram, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Olha Jesus correndo risco por causa de mim e de ti. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Versículo 10, quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Uau! Uau! Volta ao versículo 9 aí, vamos de novo. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Fica com isso. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ele morreu? Não, adormeceu. Eu vou lá acordar ele. Aquela intimidade de alguém que é amigo. Não, é meu amigo. Vou lá bater na porta da casa dele. Vou lá, qualquer horário. Ou você já não recebeu um amigo num horário indevido? Eu já, muitas vezes. Inclusive em feriados, às 8 horas da manhã. E ele está rindo nesse exato momento. E recebendo a correção para não fazer isso mais. Feriado, 8 horas da manhã. Nunca mais faça isso, meu irmão. Vai, não peques mais. Versículo 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, aí Jesus disse, Lázaro morreu. O próprio Jesus, Lázaro morreu. Versículo 15, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Estou muito contente, Maria, estou muito contente, Marta, estou muito contente, João, estou muito contente, Pedro, porque no momento onde você estava sofrendo, no momento onde você estava chorando, no momento onde você estava se desesperando, eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, você não ia crer naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu farei. Porque você, eu, todos nós estamos muito acostumados com um tipo de Deus que é muito natural. Que Ele resolve os nossos problemas. Deus não é garçom. Deus não é garçom. Ele não vem na hora que tu diz, quero uma coca. Não. Não. Deus, Ele é dono do restaurante. Ele não é o garçom. E por ser o dono, Ele oferece para ti um banquete. E tu nem vê Ele, mas Ele está oferecendo para ti um banquete.
Mas nós tratamos muitas vezes Deus como o nosso demandador de tarefas. E Ele mesmo diz, é para o bem de vocês que eu não estava lá, para que vocês creiam. Mas agora, nós vamos. Eu gosto muito disso, porque Deus não se move, como o Rafa falou na semana passada, Jesus não se importa com o que a gente se importa. Ele se move, porque Ele é Deus. Ele se move debaixo da vontade dEle. Ele se move no tempo dEle. E eu digo isso para mim mesmo. Eu também tenho os meus tempos. Eu também tenho os meus desejos. Eu também tenho os meus quereres. Mas aí quando nós cantamos, queimou todos os outros amores. Epa! Naquele dia onde você está chorando, Ele está dizendo, tu disse queimou todos os outros amores. Agora segura o rojão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, manda o teu fogo. Uau, vem me queimar. A maioria das vezes que Deus fala sobre fogo, na Bíblia, está ligado à provação, purificação, e muitas vezes sofrimento. E nós cantamos que queremos o fogo de Deus. Queima todos os nossos outros amores. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele ouviu tu cantar. Ele ouviu tu cantar. Ele vai dizer, eu vou fazer na tua vida. Pedro, eu vou fazer na tua vida. João, Pedro, eu vou fazer na tua vida. Quando Pedro diz, Senhor, não vá, te poupa. Arreda de Satanás. Vai embora. Está pensando das coisas desse mundo. Está cogitando as coisas desse mundo. Não está cogitando das coisas dos céus. E é o que a gente faz. É o que eu e você fazemos muitas vezes. Eu também faço. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Olha o Tomé, que a gente conhece como incrédulo, né? Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar Jesus, versículo 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. E de acordo com a tradição judaica, 4 dias não tinha como mais. Na nossa visão, já, talvez 2 horas já não tem mais, né? Mas, o judeu considerava que a partir do 4º dia, o corpo já entrava em decomposição. Por mais que os judeus não acreditavam em ressurreição até Jesus, no caso os discípulos ali, eles já entendiam que o 4º dia, então aquele corpo já tinha ido e a alma já tinha ido para o seio de Abraão e já estava em outro lugar. Então não tinha mais como estar ali. Então, na verdade, Jesus demora 4 dias para simplesmente anular todos os tipos de possibilidades humanas de considerar que algo poderia ser feito. Versículo 18. Betânia distava, ou seja, ficava distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. 3. Por que é importante? Porque em Jerusalém estavam querendo o quê? Apedrejar Jesus. 3 quilômetros, meu irmão, é bem perto, não é? 40 minutinhos de caminhada? Para o Rafael Clovan e para o Gabriel é quanto, Gabriel? Vai, Gabriel, vamos, joga aí, Gabriel. 20 minutos, a gente quebrou. Não, hoje tu tá mal, fica tranquilo. É a segunda, vai para a terceira, tu tá eliminado hoje aqui. Betânia ficava distante 3 quilômetros de Jerusalém. Versículo 19. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Sempre tem, né? Sempre tem aquele, e na verdade você talvez não conheça, mas tinha um grupo específico de pessoas que quando alguém morria, na tradição judaica, eles nem eram amigos, eles nem eram parentes, eles eram contratados simplesmente para... que ruim, está muito ruim. Como é que é teu nome mesmo? Como é que é o nome do defunto? Não diz que eram muitos amigos, muitos judeus.
porque muitos não eram amigos. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. E é aqui que eu trouxe toda essa introdução para você entender. Quando nós analisamos Marta e Maria, naquele outro encontro, Marta está agitada, mas ela não vai até Jesus. Ela fala com Jesus de longe. Senhor, pede para Maria vir me ajudar. Desta vez, quando Marta sabe que Jesus está chegando em Betânia, está chegando na cidade, ela decide: agora eu vou até Jesus. Aí você pode dizer: uau, Marta aprendeu. Marta aprendeu, ela foi até Jesus, viu? Aprendeu com o exemplo da irmã. Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, aprendeu ou não aprendeu? Porque ele mandou dizer que não era para a morte. Muitas vezes, meu irmão, e eu quero que você preste bem atenção, nós vemos, e eu quero que você ouça com muita maturidade isso, nós vemos Deus se mover na vida de um irmão, de alguém, amigo nosso, está na igreja, está aqui, Deus está fazendo um monte de coisa, e a gente fica olhando, mas Senhor, né? E eu aqui, não apareço na selfie. E aí vemos como essa pessoa se move, como essa pessoa faz, como a pessoa levanta a mão, como a pessoa adora, como a pessoa canta, como a pessoa serve. E aí perdemos a nossa identidade, porque nós sabemos só copiar o que o outro faz. Querendo chamar a atenção de Jesus. E foi exatamente o que Marta fez. Quando ouviu, dessa vez eu vou fazer que nem a Maria fez. Mas não basta, porque você tem que ir com o coração submisso à palavra. Por quê? Porque quando chegou diante de Jesus, sabe o que Marta fez? Senhor, você sabe, eu sou incrédula, né? Que pena. Ele já morreu. Vim só te dizer que ele morreu. Só vim te trazer más notícias, Jesus. E eu também já me peguei nesse lugar, aonde muitas vezes eu faço aquilo que eu não devo, mesmo estando diante de Jesus. Eu venho te trazer más notícias, Senhor. E Jesus deve olhar assim. Senta lá, Cláudia. Versículo 22. Mas sei que mesmo agora, Deus dará tudo o que pedires. Há uma mudança. Pelo menos uma meia fé. Se possível, ter meia fé. Ela pelo menos ainda deixa, ela dá uma provocada. Sim, Senhor, te dei uma má notícia, mas, bom, quem sabe tu faz alguma coisa. O que o Senhor fizer. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Essa palavra é profética para alguém aqui nessa noite. O seu irmão vai ressuscitar. Tem alguém aqui que tem um irmão que não está nos caminhos do Senhor nesse tempo? Levanta a mão. Você tem um irmão. Fique em pé. O seu irmão vai ressuscitar. Estenda as mãos para esses irmãos. Igreja é lugar de família. E a família desses irmãos aqui, dessas irmãs, estarão aqui conosco. Em 2022 eles estarão aqui conosco. Não vai faltar ninguém. Não vai faltar ninguém. Comece a orar sobre eles. Senhor, nós oramos pelos irmãos e as irmãs dos nossos irmãos aqui.
Oramos pelas famílias, Senhor. Nós cremos, por isso profetizamos, Senhor. Uma época, um tempo de conversão. Um tempo, Senhor, de reconhecer que o Senhor é o Senhor das vidas de cada um deles. Nós oramos por restauração familiar. Restauração, Senhor, no convívio da casa. Restauração nas conversas. Restauração no dia a dia. E nós veremos as famílias aqui, Senhor, se rendendo, se ajoelhando e reconhecendo que Tu és o Senhor. Nós oramos sobre a vida de cada um deles. Estenda as mãos para eles, meus irmãos. Se você puder simplesmente tocar nas costas de alguém aí, que você está perto, e ore, comece a orar por ele. Nós vamos parar aqui a palavra um tempo. Ore sobre esse irmão, vamos. Comece a orar, ore por ele. Em nome de Jesus, nós oramos por essas famílias, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós profetizamos salvação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O teu irmão vai ressuscitar, vai nascer de novo. A tua família vai nascer de novo. Isso não é palavra de motivação, é palavra profética de salvação, é palavra para a eternidade. Nós oramos por isso, famílias restauradas, convívios restaurados, abusos, Senhor, sendo curados. Senhor, no meio do seio familiar, nós oramos, Senhor, nós cremos nisso, num romper, num tempo que as famílias se renderão inteiras ao Senhor. Nós oramos nessa noite. O xarabassuriandarabassacatarabassiriandarabachô. Nós oramos por eles, Pai, em nome de Jesus. Continue orando, vamos. Ore pela vida dos teus irmãos. Ore pela família deles. Agradeça que a sua família está aqui, está no seio da igreja, está no coração da igreja, está no corpo, mas a família deles precisa ouvir o Evangelho. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Aleluia. Incredulidade, fora. Fora. Não duvide. Não duvide. 2022. 2021 já está sendo fora da curva. 2022, esse lugar aqui vai explodir. Explodir de gente. É melhor se preparar. Se prepare para algo de Deus aí que está vindo. Versículo 24. Marta respondeu. Coloca para nós. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Bah, a Marta tinha teologia. Quando a esposa prega junto é difícil, né? Marta tinha teologia. Marta estava fazendo Brasa College. Marta estava sabendo. Uau, bacharel livre em teologia. Glória a Deus. Aleluia. Bacharel. Forma ela hoje. Frase bonita. Frase teológica. Que talvez você não creia, ela já cria. Ela já estava crendo. Você vai ressuscitar com ele. Se você morrer, você vai ressuscitar. Você vai ter um corpo glorificado, você sabia disso? Você vai reinar 1000 anos com Jesus, você sabia disso? Você sabia que você vai ter um cérebro glorificado? Você sabia que você não vai morrer? Você vai ressuscitar com Jesus? Agora nós estamos em escatologia, agora é teologia mesmo. Olha aí, você vai viver com ele 1000 anos, reinando com ele, sobre toda a terra. Teu destino é o céu? É, mas teu destino também é a terra. Governar com Jesus. Você vai governar com ele. Está lá, só lê Apocalipse, está lá escrito. Apocalipse, Daniel, Isaías, só você ler
porque ainda tem muitas profecias na Bíblia que ainda não se cumpriram, e você vai participar do cumprimento dessas profecias. E a Marta sabia. Uau, a Marta sabia. Você está comigo aqui? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. E a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É. Nós só estamos lendo a Bíblia, viu, meu irmão? Nós só estamos lendo João 11. Só lendo a Bíblia. Versículo 26. E quem vive e crê em mim não morre eternamente. E ele pergunta para ti, você crê nisso? Versículo 27. Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Uau, essa Marta era forte, hein? Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria. Aquela Marta, que até chegou incrédula, mas diante da presença de Jesus, começou a conversar uma coisa que ela não tinha feito lá naquele outro encontro. Ela já começou a ter fé no coração dela. Eu sei, Senhor, que és tu. Eu sei que eu vou ressuscitar contigo no último dia. Eu sei. Poxa vida, será? Eu devia ter conversado contigo naquela primeira vez. É verdade. Por que eu não conversei contigo? Por que eu vi os outros conversarem contigo e eu não conversei? Isso é uma palavra para mim, também para alguém aqui nessa noite. Você viu os outros terem relacionamento com Deus, terem experiências com Deus. Você vai começar a ter essas experiências com Deus também. Você vai sair desse lugar de incredulidade, você vai ser levado para o lugar da ressurreição, para o lugar da revelação de quem é Jesus. Só que a Marta vai e pensa, bom, depois de eu receber tudo isso, eu vou lá falar com quem tem mais intimidade. Maria, o mestre está aqui e está chamando você. Você viu Jesus chamar Maria? Não. Mas a Marta era tão agitada, eu imagino Marta uma pessoa muito agitada, né, Nath? Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele não teria morrido, Senhor. A Marta, dá uma calmadinha, Marta. Dá uma calmadinha, senta lá, Marta. Não, Senhor, eu sei que eu vou ressuscitar contigo no último dia. Eu sei que tu és o Cristo. Só um pouquinho. Ele nem chamou, mas... Maria, o mestre está aqui. Ele está te chamando, Maria. Eu conheço um monte de gente assim. Versículo 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Maria. Versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Mais uma vez, Maria, esta Maria, irmã de Marta, ela vai ao encontro de Jesus. Jesus não se moveu, como ele também não se moveu lá naquele encontro onde ela quebrou o vaso. Ele ficou parado. Vocês não me colocaram, vocês não lavaram meus pés quando eu entrei. Mas ela enxuga os meus pés com os cabelos. E parece um pouco já, não higiênico isso, né? Mas imagina que os judeus usavam sandálias, os pés deles eram cheios de areia. E as mulheres sabem muito bem, a pior coisa para tirar do cabelo é areia, quando você vai na praia. Mas ela não se importava com isso. Versículo 30 de novo. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa, e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, os caras que foram contratados para ficar chorando junto contigo, quando tu viu a morte de alguém, quando tu se frustrou, alguém que vai lá e diz, eu vou te consolar, aqueles amigos de Jó, né? Aqueles amigos de Jó, pois é, eu vou lá te consolar. Mas Deus já declarou uma palavra antes para a tua vida, que isso não era para a morte. Quando muitas pessoas vêm te consolar de uma coisa que Deus disse que não vai ser aquilo que tu recebeu. Mas sempre tem alguém para te consolar. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Tem gente que só se alimenta de choro. Tem gente que só se alimenta de dor. A ressurreição e a vida estão aqui nessa noite. A ressurreição e a vida estão aqui nessa noite. Chega do choro. Chega das crises de ansiedade. Chega de você ficar recebendo mensagem. Como é que tu está hoje? Mais uma vez, você já está cansado de receber mensagem depois que você teve uma crise. A ressurreição e a vida estão aqui. E a crise vai acabar. Eu quero contar um testemunho rápido aqui, antes de eu finalizar essa palavra. Até os meus 8 anos de idade, eu tive um tipo de tosse de cachorro, sabe aquela famosa tosse de cachorro? Pelo menos na época que eu era criança, se chamava assim. Se tem algum médico que pode me corrigir, por favor. E aquela tosse, ela não parava, eu ficava mal. Eu tinha que ir até o hospital da criança para nebulizar durante uma madrugada inteira. Uma madrugada inteira. Inteira, nebulizando. Eu já sabia que minha mãe dizia que quando eu começava a tossir, eu já começava a colocar a roupa para sair, porque eu já sabia que eu ia para o hospital. Meus pais não tinham dinheiro para comprar um nebulizador. Meus pais não tinham condições de fazer isso. Eu estava cansado. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu estava cansado. Chegou um dia, num culto, como esse aqui. Uma criança de 8 anos de idade, no caso era eu. E eu posso contar esse testemunho aqui, porque eu sou a prova viva disso. Eu falei, de hoje não passa. Fui até a frente. E o pastor que estava lá, era um pastor que se movia na área de cura. Tem homens e mulheres que se movem com dom de cura. Você crê nisso? A oração dele foi, Senhor, em nome de Jesus, que essa tosse nunca mais volte. Amém. Nunca mais tive. Nunca mais. Talvez para você é uma tosse, para uma criança era um terror. Porque eu sabia que eu ia para um lugar indesejado. Palavras assim, nessa noite tem para você. Nunca mais. Eu estou acabando aqui. Chegando ao lugar, versículo 32, onde Jesus estava. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés. Mais uma vez, pela terceira vez na vida dela. Não se canse de se prostrar aos pés de Jesus. A Marta nenhuma vez se prostrou. A Maria já estava na terceira dela. Maria prostrou-se aos seus pés e disse, ela disse a mesma coisa que a Marta. Senhor, se tivesse aqui meu irmão, não teria morrido. Ah, mas como é diferente quando alguém prostrado e rendido fala, porque ela lhe fala de um lugar submisso
e devocional a Deus. É a mesma frase. Mas não é as frases que importam, meu irmão. É o coração. Ela falou a mesma frase. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam. Barbaridade. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Quem era o agitado da história? Marta. Desde lá daquele primeiro encontro, a Marta. Meio desengonçada, meio perturbada, meio aflita, ansiosa, não sabendo, não se prostrando. Mas agora, a Bíblia diz que Jesus se agita dentro e se perturba. Por quê? Porque ele viu Maria chorar. Quando eu comecei a ler essa palavra, meu irmão, algumas semanas atrás, eu orei a Deus e disse: Senhor, se possível, eu quero te fazer chorar quando eu chego na tua presença. Porque a Bíblia não diz mais nenhum momento o que você vai ouvir agora. Versículo 34. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles, os judeus que estavam na volta chorando. Versículo 35. O segundo menor versículo da Bíblia. Porque o primeiro é não matarás. Jesus chorou. Não é só Jesus que chorou. Deus chorou. Porque Ele é Deus. Existe um clamor no meu coração aqui com vocês junto, nessa noite. Que talvez completa aquela palavra que eu trouxe algum tempo atrás aqui. Marta e Maria simbolizam bem dois comportamentos que nós podemos ter diante do mesmo Deus. Marta e Maria mostram duas mentalidades que nós podemos ter ao termos um encontro com Jesus. Marta e Maria falam muitas vezes daquilo que nós mesmos passamos. Ao dizer ou ao pensar que temos um relacionamento com Cristo. Mas a primeira, Marta, ela não produz, a não ser muitas vezes incredulidade no seu coração. Mas Maria consegue fazer Deus se agitar em espírito. Eu quero que aqui nós tenhamos uma geração de Marias, sabe? Não tenho problemas com as Martas, mas pessoas, homens e mulheres rendidos ao Senhor. Rendidos ao Senhor de uma tal forma que não é a frase que importa, mas o coração muda tudo o que ele fala. Há um coração por trás de tudo que ele fala e tudo que ele faz. Versículo 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Versículo 37. Mas alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Versículo 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada.
E ele só diz uma coisa, 39. Tirem a pedra, disse ele. E a Marta, sempre se intrometendo, agitada, complexada, tentando dar umas dicas para Jesus. Tentando dizer, não, Senhor, não faz assim. Não, Senhor, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida, entendeu? O que eu quero é esse emprego que tem tanto. Não, Senhor, não faz isso com a minha vida, porque não me expõe desse jeito. Não expõe o outro. Disse Marta, e a Bíblia diz, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Jesus diz, não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Versículo 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Versículo 42, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora! E aquele sepulcro, talvez você não saiba, mas ele era um sepulcro fundo, muito fundo. E o judeu, ele era envolto, e ele ficava, como você vê uma múmia, empalhado ali, todo enrolado. E é isso que o versículo 44 diz. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Um anjo trouxe aquele Lázaro até a porta daquele sepulcro. Ele não poderia nem andar. Pega essa aí. Como é que ele ia subir tudo aquilo, daquele sepulcro? Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar, Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. E aqui eu acabo nessa noite. Para que haja fé no teu coração. Fé. Muito do que Deus vai fazer na tua vida vai gerar fé na vida da tua família, na vida dos teus irmãos. E nós oramos por famílias aqui nessa noite. Mas ao mesmo tempo vai gerar escândalo para muitos. História. Mas está lá, a fulana está lá na igreja. Ah, mas virou crente. Ah, eu não acredito. Ela era louca, de pedra. E está lá na igreja. Ah, para. Não vai durar muito isso daí. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Escândalo. Mas só nós sabemos. Só nós sabemos o que é ter um encontro com aquele que é a ressurreição e a vida. Só nós sabemos o que é conhecer Jesus. Só nós sabemos, e não digo com orgulho isso, eu digo com convicção e com fé. Nós sabemos o que é estar com o Senhor. E a palavra de Deus afirma, é incomparavelmente melhor. Maria, Marta, Lázaro.
Nós poderíamos falar muitas coisas em relação a isso. E eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, para nos ajudar em adoração. E podemos cantar a canção que já cantamos aqui. Esta Maria, que nos ensina um pouco mais sobre como devemos nos achegar até o amado, até a Jesus. Aqui nessa noite, nós temos uma tomada de consciência, de saber que nós podemos escolher qual comportamento nós temos diante do milagre que está chegando. Diante do milagre que está chegando na tua vida, você pode estar incrédulo. Ou você pode ter pessoas na tua volta que ficam simplesmente fomentando a tristeza e a dor, e quão coitadinho essa pessoa você é, que você não teve oportunidade na vida, você nasceu numa casa tão complicada. Ou você pode acreditar nas vozes lá fora, que dizem que as oportunidades são só para aqueles que já têm um status. Ou você pode dizer e acreditar nas vozes dessa sociedade aonde dizem que as cartas estão marcadas. Mas você está sentado aqui nessa noite porque um homem nasceu um dia numa manjedoura, num lugar totalmente inusitado, porque não tinha espaço para ele nascer no lugar certo. Numa cidadezinha chamada Belém. E ele se criou num lugar chamado Nazaré, com 200 habitantes. Num lugar chamado Galileia, que era conhecida por ser um lugar, de qualquer um. E ele achou homens também do mesmo lugar, que todo mundo dizia que era totalmente improvável. Totalmente improvável. E esses 11 homens, e depois mais um que se achega a eles, em Atos capítulo 1, mudaram tanto a história da humanidade, porque eles acreditaram na voz que disse: mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até aos confins da terra. E você é o confim desta terra, que chegou hoje aqui em Porto Alegre, no dia 6 de novembro de 2021. E você pode ter uma escolha. Marta, Senhor, uma pena, chegou atrasado. Senhor, pede para Maria me ajudar. Senhor, não tira a pedra. Não ora por mim não, porque não vai adiantar. Ou você pode ser como Maria. Senhor, eu nem vou falar muito. Fala para mim, fala comigo. Eu simplesmente quebro o meu vaso aos teus pés. Eu simplesmente pego o meu cabelo. Eu pego a minha honra. Eu pego a minha honra e enxugo os teus pés, se é necessário for. Eu pego as coroas, como tem lá em Apocalipse, os 24 anciãos. Tiram as suas coroas. Eles tiram aquilo que é a glória deles, aquilo que é o testemunho deles, aquilo que é o máximo deles, e colocam aos pés de Jesus. Aqui nessa noite, ninguém vai saber se você está se sentindo como a Marta, ou se você está quebrantado como a Maria. Nada que é exterior consegue traduzir o que é o interior. Pode ser as mãos levantadas, ou pode ser ajoelhado, ou pode ser simplesmente contrito, parado. As palavras podem ser as mesmas,
Mas o Senhor está olhando no teu coração. No teu coração. No teu coração. Ah, mas eu vou falar a mesma coisa de sempre. Eu não sei orar. Romanos capítulo 8 diz: também semelhantemente, o Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26, 27. E Ele diz: pois Ele prescuta, Ele conhece a vontade de Deus. E no versículo 28 diz: porque Ele intercede por nós, nós não sabemos nem orar como convém, nós não sabemos nem fazer muitas coisas como convém, mas nós sabemos talvez só nos jogar aos pés de Jesus, e só chorar, e só pedir: Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que fazer. Além disso, esse Espírito Santo que intercede por nós, também com gemidos que não se podem expressar na língua humana. No versículo 28 diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.